Shalom, shalom, povo de Deus. Que essa sexta-feira e esse final de semana sejam muitíssimos abençoados para a sua vida e para a sua família. Que os céus estejam abertos sobre a sua cabeça, favorecendo você em todas as áreas da sua vida e que você nunca se esqueça que a bondade e a misericórdia do Senhor lhe seguirão todos os dias da sua vida. Hoje eu quero falar sobre a importância de nós termos cuidado com o que pensamos, cuidado com aquilo que nós projetamos em nossa mente. A palavra de Deus nos fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, dizendo assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na Bíblia, geralmente o coração é usado como sinônimo de alma, de mente, também como sede dos pensamentos. E visto que toda a nossa vida depende do tipo e qualidade de pensamento que é processado em nosso coração, ou seja, em nossa mente, a Bíblia nos ensina com muita frequência a ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Por isso, o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:2, diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso significa, querido, querida, que cada ato, cada hábito, todo o nosso estilo de vida tem origem com os nossos pensamentos. Portanto, os nossos pensamentos dominam tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos. Por isso, Jesus nos fala, lá em Mateus capítulo 15, verso 19, que é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 19. É por isso que é tão importante que nós guardemos o nosso coração, ou seja, a nossa mente, os nossos pensamentos. E a Bíblia nos diz que isso deve ser a nossa prioridade máxima. Lembra que o texto que eu li em Provérbios 4, 23 começa dizendo que acima de tudo, né? Esse acima de tudo significa que deve ser a nossa máxima prioridade guardar os nossos pensamentos, porque a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. E aí surge uma pergunta: como é que eu posso guardar os meus pensamentos? De que maneira eu posso guardar os meus pensamentos para que eu tenha uma vida abençoada, para que eu tenha uma vida saudável, para que eu tenha uma vida próspera, feliz? De que maneira que eu posso guardar os meus pensamentos? A primeira chave para você guardar os seus pensamentos é você encher a sua mente com a palavra de Deus. Encher a sua mente com a palavra de Deus. A Bíblia nos fala em Colossenses 3, versículo de número 16, dizendo assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses 3,16. Então nós devemos criar o hábito de ler, de ouvir e de meditar na palavra de Deus diariamente. Se nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, ficará muito mais fácil nós vencermos os maus pensamentos. O diabo quer nos assaltar constantemente com pensamentos de derrota, com pensamentos de fracasso, com pensamentos de luxúria, com pensamentos de inadequação, com pensamentos de que nós não somos aceitos ou queridos pelo Pai. São todos estes pensamentos assaltos das trevas para que roube a nossa qualidade de vida. Por isso nós precisamos resistir a esses pensamentos. E essa é a segunda chave. Resista a cada pensamento que não estiver em harmonia com a palavra de Deus. Cada pensamento que não estiver harmonizado com a palavra de Deus, resista no nome de Jesus. O inimigo ele sempre tenta semear em nossa mente pensamentos ruins. E esses pensamentos geralmente surgem na primeira pessoa do singular. Por exemplo, a palavra eu, como para parecer para você que é você mesmo pensando, né? Tipo assim, eu sou doente, eu sou fracassado, eu sou pobre, eu sou um pobre coitado. Ele coloca essa palavra eu para você achar que é você que está pensando, mas na verdade é uma semente má que ele está projetando em seu pensamento, ok? Então o que você precisa fazer? Você tem que resistir cada um desses pensamentos, porque esses pensamentos que o inimigo lança são sementes malignas para roubar você do propósito de Deus. Então resista a cada pensamento que vier em sua mente e que não estiver relacionado à palavra de Deus, ou seja, pensamentos que estão relacionados ao ódio, à violência, à imoralidade sexual, tristeza, suicídio, né? Pensamentos de autocomiseração, que é você se sentir pena de si mesmo. Eu sou tão coitadinho, tão miseravinho. Não, esse tipo de pensamentos são malignos. Pensamentos de incredulidade,
ok? Então você tem que resistir qualquer pensamento que não está em harmonia com a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus disse de você? A palavra de Deus diz que você é abençoado. A palavra de Deus diz que você é suprido pelo Senhor em todas as coisas. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus. A palavra de Deus diz que você é curado. A palavra de Deus diz que você é próspero. A palavra de Deus diz que você é salvo. A palavra de Deus diz que você é perdoado. A palavra de Deus diz que você é amado do Pai. São essas as palavras de Deus para a sua vida. Então, qualquer coisa que não esteja em linha com a palavra de Deus para a sua vida, rejeite. O que a Bíblia nos ensina? Em Filipenses 4:8 está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Então não se esqueça de que a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. O diabo sabe que se ele conseguir dominar a sua mente, ele vai conseguir dominar toda a sua vida. Por isso, resista pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Tiago 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a sequência, você se submete a Deus, se submete à palavra de Deus, depois você tem autoridade para resistir ao diabo, e você resiste a ele, os seus pensamentos, os seus ardis, as suas estratégias. E quando você resiste ao diabo debaixo da submissão da palavra de Deus, ele vai fugir de você. É isso que Deus diz na sua palavra em Tiago 4, 7. A terceira e última forma de você cuidar dos seus pensamentos é você tendo muito cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você ouve. Isso mesmo, tenha cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você ouve. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Os olhos são a candeia, ou seja, a lâmpada. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha o que Jesus está dizendo, que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Na verdade, os nossos 5 sentidos são as janelas para a nossa alma, são as janelas para o nosso corpo. Quais são esses 5 sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo que entra para a nossa alma, para dentro de nós, vai entrar por um desses 5 sentidos. Por isso nós precisamos protegê-los. Se vai entrar coragem, se vai entrar fé, vai entrar por um desses 5 sentidos. Mas também se entrar medo, se entrar confusão em nossa alma, tristeza, também vai entrar por um desses 5 sentidos. Por isso é importante que a gente cuide da nossa visão, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos e ouvimos principalmente. Então aquilo que nós vemos e ouvimos afeta diretamente o nosso pensamento. A Bíblia nos fala lá em 2 Samuel capítulo 11, que um dia o rei Davi, ele olhou para uma mulher casada que estava tomando banho, e aquela imagem, diz a Bíblia, dominou o pensamento de Davi de tal maneira que ele não sossegou enquanto não se deitou com aquela mulher. Por causa daquele pecado, Davi trouxe grande sofrimento para ele, para a família dele, para a nação dele. Por quê? Porque ele não cuidou daquilo que ele viu. Então, se nós quisermos ter pensamentos bons, nós não podemos insistir em ver e ouvir aquilo que desagrada a Deus. Existem pessoas que passam horas e horas ouvindo notícias ruins, já acorda ouvindo notícias ruins, assistindo filmes de violência, assistindo filmes de terror, e como consequência os seus pensamentos são o quê? Afetados por medo, ansiedade, angústia, pavor. Outras pessoas ouvem músicas mundanas, músicas cujas letras incentivam imoralidade sexual, incentivam tristeza, incentivam sofrência, incentivam vício de beber, incentivam traições, músicas que incentivam vingança. Consequentemente, o pensamento dessas pessoas são dominados por esses sentimentos ruins, e muitas vezes esses sentimentos ruins levam a pessoa que está com esses pensamentos a praticar estas coisas. Por isso é tão importante que você proteja os seus olhos e os seus ouvidos de tudo aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos transformados em uma nova pessoa, nós somos transformados em uma nova criatura e nós passamos a ter a mente de Cristo. Por isso, devemos pensar como Ele pensa, pois os nossos pensamentos modelam a nossa vida. Se quisermos ter uma vida santa, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, é de fundamental importância que nós
tomemos cuidado com os nossos pensamentos, com a qualidade dos nossos pensamentos. Que Deus possa te abençoar. A sua mente é a mente de Cristo. Pense em coisas boas. Coisas boas estarão acontecendo a você. Que Deus te abençoe, que Deus te favoreça. Não esqueça que você é filho de Deus, você é curado, você é perdoado, você é justiça de Deus em Cristo, você é suprido pelo Senhor em todas as coisas. Não se esqueça que o Pai te ama, que você é perdoado, que a mão do Senhor está sobre você e aonde você estiver, aonde você for, você está cercado pela bondade e misericórdia sobre a sua vida. Deus te abençoe, um final de semana maravilhoso na presença do Senhor e até o culto de domingo com a bênção de Deus. Shalom, shalom, graça e paz.